Boa tarde, pessoal. Tudo bom com vocês? Hoje nós vamos para mais uma aula de português. Só que hoje a gente vai fazer de uma forma um pouquinho diferente, né? Porque a gente tem textos para ler. Então eu gostaria muito que todos vocês acompanhassem a leitura comigo, ok? Tá bom? Então a gente vai começar lá na página 50. Vamos pular lá para a página 50, né? Porque a gente sai daquela introdução. Vamos lá. Reclamar ou dialogar. Se vocês verem que eu tô olhando pro lado, é porque eu tô lendo do meu computador, tá bom? Porque como hoje, novamente, a gente não vai usar quadro, então é mais fácil eu fazer pelo computador, porque aí eu consigo acompanhar sem ficar virando página e tudo mais, tá bom? Então vamos lá. Reclamar ou dialogar. Há diversas formas de reclamar os nossos direitos. Podemos e devemos nos posicionar sempre que for possível e necessário. No entanto, no relacionamento com outras pessoas é possível dialogar antes de reclamar, dependendo do tipo de situação. O texto que você vai ler a seguir fala disso. Leia e reflita. Então, ele está explicando que antes de nós reclamarmos, né, de nós fazermos uma queixa, é sempre bom a gente falar com a pessoa, né, ou enfim, sobre aquilo que está nos incomodando, né? Então, antes da gente chegar lá, poxa vida, mas eu já pedi. A gente chega educadamente e conversa e fala, poxa, isso está me incomodando. Será que nós podíamos fazer de uma outra forma? Será que nós podemos mudar o jeito, né? Vamos tentar de outra maneira. Então, antes de nós fazermos uma reclamação ou até mesmo uma queixa que nós podemos fazer, porém, sempre com educação, nunca faltando respeito ao próximo. Já falei isso várias vezes com vocês, né? Tudo que nós vamos fazer, nós temos que fazer respeitando o próximo, tá bom? Então, a gente vai começar a nossa leitura aqui. Só um minuto que eu tô colocando aqui, tá? Recado ao Senhor 903, ok? Vamos fazer essa leitura juntos. Quero que todo mundo me acompanhe e depois vocês vão realizar as atividades dela, tá bom? Vizinho. Quem fala aqui é o homem do 1003. Recebi outro dia, consternado, a visita do zelador que me mostrou a carta em que o senhor reclamava contra o barulho em meu apartamento. Devo dizer que estou desolado com tudo isso e lhe dou inteira razão. Quem trabalha o dia inteiro tem direito a repouso noturno e é impossível repousar no 903 quando há vozes, passos e músicas no 1003. Ou melhor, é impossível ao 903 dormir quando o 1003 se agita. Pois como não sei o seu nome, nem o senhor sabe o meu, ficamos reduzidos a ser dois números empilhados entre dezenas de outros. Peço-lhe desculpas e prometo silêncio. Mas que me seja permitido sonhar com outra vida e outro mundo, em que um homem batesse a porta do outro e dissesse, vizinho, são 3 horas da manhã e ouvi música em tua casa. Aqui estou. E o outro respondesse, entra, vizinho, e come do meu pão e bebe do meu vinho. Aqui estamos todos a bailar e a cantar, pois descobrimos que a vida é curta e a lua é bela. Rubem Braga, para gostar de ler, São Paulo, Editora Ática, 1991. Então, o que ele quis dizer nesse texto? Que o vizinho de baixo, eles moravam em um prédio, né? Onde havia o 903 embaixo e o 1003 em cima. E então, o vizinho que mora em cima, no 1003, estava fazendo barulho e acabou incomodando o vizinho de baixo do 903. Só que o vizinho de baixo, ao invés de primeiramente ir falar com o vizinho de cima, né, pedir para que ele parasse de fazer barulho, né, altas horas da noite, não. Ele foi direto ao síndico, ao porteiro e reclamou. Tá bom, gente?
Então, essa é a diferença entre você dialogar e você reclamar, ok? Após esse texto, nós temos questões. E essas questões vocês vão responder e depois eu vou passar a resposta pro papai, pra mamãe, enfim, tá bom? Só que antes vocês têm que fazer, galerinha, nunca é para esperar a minha resposta para poder fazer de vocês, ok? Como na escola, primeiro a gente realiza a atividade para depois a gente fazer a correção, tá bom? Então aqui, ó, na página 51, nós temos uma pequena biografia do Rubem Braga, que é o autor. Rubem Braga foi jornalista e um grande escritor brasileiro. Ficou famoso como escritor de crônicas para jornais e revistas do Brasil. Amava a vida ao ar livre, morava em um apartamento de cobertura em Ipanema, no Rio de Janeiro, onde fazia questão de manter um jardim, muitas árvores, passarinhos e até tanques de peixe. Então ele era um homem que gostava bastante da natureza, tá bom, galera? Então vocês vão continuar respondendo as questões aí da página 51, o desafio da página 52, e aqui nós temos uma curiosidade. No livro O Menino e o Tuim, Rubem Braga fala sobre a influência que um bicho de estimação, no caso um passarinho, tem na vida de uma criança. Ele mostra que além da alegria de ter um bichinho de estimação, é preciso lidar com as obrigações e as necessidades que envolvem essa questão. Vocês concordam com eles? Com o autor? Vocês acham que realmente um bichinho de estimação faz diferença na vida da gente? O que vocês acham sobre isso? Pensem e quem quiser pode me enviar a resposta, tá bom? Aí aqui embaixo, ó, a gente vai falar sobre a leitura, que no final da aula eu vou passar um recadinho muito importante. Você já incentivou alguém a ler um livro? A leitura é uma prática muito importante. Quando lemos um livro, temos a oportunidade de viajar sem sair do lugar e de conhecer personagens e ambientes que podem tornar a nossa vida muito mais divertida e emocionante. Por isso, que tal emprestar um livro para um colega da sua sala de aula? Bem, lá no nosso cantinho nós temos vários livros que são emprestados pelos colegas e todo mundo usa, né? Isso eu acho muito legal, né? A gente não tem egoísmo, todo mundo usa o livro de todo mundo lê e todo mundo fica satisfeito. Escolha um livro que você tem em sua casa e do qual você gosta muito. Leve para a escola e empreste para alguém que você gostaria que lesse essa história. Caso não tenha livros em sua casa, escolha um livro da biblioteca de sua escola que você já tenha lido e indique a um colega. Certamente, depois da leitura, vocês terão muito para conversar. E essa será uma excelente oportunidade de troca de experiências e de interação. Boa leitura e boa conversa. Então, isso a gente já faz na sala de aula, né? Infelizmente, agora a gente tem impossibilitado, mas nós sempre fazemos isso em sala. Aqui embaixo, galerinha, nós vamos falar sobre o direito de reclamar, né? Direito de reclamar. Mas será que antes da gente reclamar, será que a gente não pode conversar? É bem melhor, né? Do que a gente reclamar e a outra pessoa acabar ficando chateada, porque às vezes a gente também tá chateado, tá com a cabeça quente, aí a gente acaba fazendo uma reclamação que deixa o outro triste, né? Então, vamos pensar antes de agir. É sempre bom a gente agir com calma. No texto de Rubem Braga, Recado ao Senhor 903, o narrador fala sobre uma carta de reclamação do vizinho a respeito do barulho no seu apartamento, 1003. Ficou curioso para saber o que é uma carta de reclamação? Como o próprio nome indica, é uma possibilidade de manifestação de um descontentamento. A seguir, há um texto desse tipo que você vai ler para conhecer a estrutura desse gênero textual. Observe a forma como o remetente torna pública a sua reclamação, por meio de um jornal de sua cidade. Represento a Associação de Moradores e procuro este jornal para demonstrar nossa revolta pelo descaso das autoridades e empresas instaladas principalmente no centro. Mais recentemente, tivemos a inauguração de uma loja de calçados em que o desrespeito... Só um minuto... As pessoas que moram no centro foi total. No dia da inauguração, mais ou menos 5 horas da manhã, já estava um locutor falando ao microfone, fazendo propaganda da loja. Mas isso ainda não era o pior, pois estava para vir mais ou menos umas 6h15, um foguetório que durou
algo próximo de 10 minutos. Não estamos sendo chatos e nem queremos tirar a liberdade de ninguém de trabalhar. Gostaríamos que as autoridades fizessem alguma coisa. CTB, o Diário do Norte do Paraná, 8 de dezembro de 2005, edição online. Então, o que aconteceu nesse caso? Né? Eles não tinham exatamente uma pessoa a qual reclamar. Então, eles tiveram que enviar uma carta, né, às autoridades fazendo esta queixa, né? Provavelmente eles tentaram procurar alguém para poder fazer essa reclamação, mas infelizmente não acharam. Então eles tiveram que fazer uma reclamação a alguma autoridade, mas eu tenho certeza que antes eles tentaram reclamar, tá bom? Vamos lá. Como você notou, a carta de reclamação é um gênero que possibilita ao seu autor mostrar insatisfação sobre algo que o remetente acredita estar errado. Trata-se de um texto em que é preciso usar uma linguagem mais contida e formal, porque essas cartas costumam ser enviadas a pessoas de instituições que não conhecemos. Essas cartas são muito eficientes e quando as enviamos a pessoas ou à instituição certa, há uma grande possibilidade de o pedido ser atendido. Na carta que você leu, o autor enviou sua reclamação a um jornal, ou seja, um meio de comunicação lido por muitas pessoas. A publicação de uma carta de reclamação em um jornal pode, dessa forma, fazer com que diversos leitores saibam do seu problema, podendo ajudá-lo a resolver. Ele enviou para um jornal, poderia ter enviado para alguma autoridade, como acontece em vários lugares, né? Como, por exemplo, quando nós temos problemas na rua onde a gente mora, ou com um comércio local, enfim, com tem várias possibilidades para que haja a reclamação. Eles quiseram enviar a reclamação para fazer uma publicação, porque aí várias pessoas iriam ficar sabendo, e se mais algumas pessoas quisessem fazer algum tipo de queixa, alguma reclamação, eles poderiam fazer também. Só que a gente também tem que saber que antes de reclamarmos, né, de fazermos uma reclamação oficial, a gente tem que tentar dialogar da melhor maneira possível, passivelmente, com calma, para que a gente não crie nenhum tipo de conflito, nenhum tipo de mal-estar com a outra pessoa, certo? Então, vocês também vão realizar as atividades sobre esse textinho que a gente acabou de ler, ok? Até o número 3 da página 54, tá bom? Eu vou colocar isso tudo no grupo, os papais, as mamães vão ficar cientes do que tem que ser feito. Só que eu também gostaria de falar uma outra coisa com vocês. Eu sei que vocês estão em casa, às vezes a gente fica, não tem nada para fazer, tô cansado disso, queria ir na rua, queria brincar com os meus amigos, enfim, e nós não podemos. Só que quando a gente está na escola, a gente sempre tem um tempinho para ler, né? Nós estávamos lendo o livro do Pequeno Príncipe, que teve que ser interrompido, infelizmente. Só que eu vou enviar para o grupo, ok? Lá no WhatsApp, um arquivo em PDF. E nesse arquivo, ele tem 3 livros, tá bom? E aí, eu vou dar para vocês uma semana para vocês lerem o primeiro livro, tá? Quem quiser ler tudo de uma vez, pode ler, são 50 e poucas páginas, juntando os 3 livros. Mas quem quiser, pode fazer o resumo só do primeiro. Mas o ideal é que vocês lessem todos, tá? Porque são historinhas bem legais, vocês vão ter aí uma semana, hoje é quarta, então só na próxima quarta-feira eu vou enviar por e-mail um pequeno formulário sobre o livro e aí vocês vão ter que me responder, tá bom? Mas vou passar hoje, mas vocês só terão que me entregar na próxima semana por e-mail, ok? Para o e-mail que eu criei, professoradeboracel@outlook.com, tá? Então, só semana que vem, vocês vão ter uma semaninha para ler o livro, ler um pouquinho na hora de dormir, ler um pouquinho à tarde, tá bom? E aí, eu quero que todo mundo responda o questionário que eu vou fazer sobre esse livro, tá bom, gente? Um beijo e até a próxima aula.